nesse tempo que nós estamos do Advento, a liturgia ela vai nos colocando sempre dentro deste tempo, fazendo-nos sempre um convite a refletirmos para sabermos como é que nós estamos. Por exemplo, ali na antífona de entrada da missa, diz assim: o Senhor vai chegar e não tardará. Só essa palavra já gera um impacto dentro de nós, porque quando o Senhor chegar e não vai tardar, e nós não sabemos quando vai ser esse dia, nós vamos precisar estar preparados, porque o Senhor vem para buscar os que vivem uma vida santa, os que vivem a vida errada. O Senhor não vem buscar, ou melhor, Ele vem julgar. Então, os que levarem uma vida santa, Ele julgará e levará com Ele para a eternidade, porque estarão levando uma vida santa. E aqueles que estarão levando uma vida errada vão ser julgados e condenados. Aí a antífona também da aclamação ao Evangelho, né? Eis que o Senhor há de vir, a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos, está vendo? Prontos, vida santa, sem problema de consciência com Deus. Felizes serão aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro, porque Ele vem e nós iremos ao encontro dEle. Mas eu digo para vocês todos os dias, que vai chegar esse dia, que o Senhor virá para buscar todos, mas todos os dias Ele vem buscar alguém. E é um grupo grande, né? Hoje, no Brasil, muitos já estão indo, mas estão preparados? Você está preparado? Aí entra o Evangelho de hoje. Muitas vezes, quando eu estou andando aí pela Dutra, de ônibus ou de carro, eu sempre vejo aqueles homens, né, que caminham aí pela Dutra sem destino, né? Vai para lá, vem para cá, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Outros dizem que estão indo lá para Salvador, mas estão andando. E interessante, tem alguns que vão carregando uns sacos grandes nas costas. E quando se vê a quinquilharia que está ali dentro, mas ele está levando. É uma escravidão, é uma doença. Porque se eles, pelo menos, estivessem caminhando sem aquele negócio nas costas, mas aquele negócio grande nas costas, caminhando por essa estrada, imagina os pés como é que ficam. Mas eles não largam aquilo. Se você pedir para largar, eles não vão largar. Eles carregam de um lado para o outro, caminham por esse mundo afora com aquilo. E tudo seria mais fácil se ele pegasse aquilo ali e jogasse fora, pronto. Estaria livre. Veja o que é que Jesus está dizendo. Vinde a mim, vocês, que estão carregando esse peso, esse fardo nas costas que te cansa. Vinde a mim, porque eu quero tirar esse peso. Então vejam, meus irmãos, na primeira vinda de Jesus, que é o que nós vamos comemorar no Natal, Ele veio em forma daquela criança lá, né? Ele adquiriu, né, essa natureza humana, porque Ele é Deus, então Ele tem a natureza humana e a divina. Então Ele veio para se oferecer em sacrifício na cruz, para tirar o peso do pecado das nossas costas. Não tem coisa pior do que quando a pessoa ela está com o pecado dentro dela e ela não pede perdão e ela não tira. Ela fica
doente, fica sem forças. O olhar dela é um olhar de tristeza por causa do pecado que ela carrega. Foi isso que causou Adão e Eva, ao desobedecerem Deus lá no paraíso. O homem, a partir daquele momento, ele começou a carregar um peso, o fardo. E Deus vendo isso, porque no Salmo está dizendo que Deus não nos trata de acordo com as nossas culpas, porque, se Deus nos tratasse de acordo com as nossas culpas. Mas Ele não nos trata. O que é que significa isso? Diante de tantas faltas que nós cometemos, era para Deus nos destruir, mas Ele não nos destrói, porque Ele nos ama, e aí está a expressão do amor dEle. Ele vem para tirar esse fardo, só que tem aqueles que não querem, não tiram, e vão carregando seus pecados, e vão acumulando seus pecados. É bonito ali no confessionário, quando aquelas pessoas elas entram, né, com aquele fardo nas costas. E a primeira coisa que chegam é chorando e dizendo: eu não aguento mais. Interessante, aquelas senhoras idosas, né, já velhinhas, elas dizem assim: padre, eu carrego esse fardo, esse peso, desde a minha adolescência eu carrego isso. Eu já fiz de tudo para tirar esse peso e não tira. É o peso do pecado. Pecados cometidos lá na adolescência. Pecados terríveis. E a pessoa, ela vai carregando aquilo, ela faz de tudo. Vai para aqui, vai para ali, se esconde aqui, se esconde acolá, tenta pensar outras coisas, mas na hora que vai deitar, aí a voz de Deus vem e diz: quando você vai tirar esse pecado, esse fardo, minha filha, esse fardo, meu filho. As pessoas, elas tentam arrancar esse fardo, até conversando com o melhor amigo, com a melhor amiga. E ali é interessante, fala das coisas, dos pecados tenebrosos com seus amigos, com as suas amigas. Pede até para o seu amigo, sua amiga rezar. Mas não tem coragem de chegar no confessionário para tirar o fardo lá. Porque lá é só lá que se tira. Não adianta conselho de amigo e conselho de amiga. Não adianta aquela oração que se recebe ali, se não vai tirar no confessionário que se tira esse fardo. E Jesus está lá de braços abertos dizendo: venha tirar esse fardo, e a pessoa não vai. Imagina, né? Anos e mais anos e mais anos, e passa anos, 50, 60, 70 anos, e a pessoa está com aquilo ali e não tira. Mas é interessante, aí nós vemos a misericórdia de Deus, né? Porque Deus, Ele não quer a morte do pecador, só que tem pecador que acaba morrendo assim, porque Deus está dizendo venha e não vem, e a pessoa é tocada pela graça, e ela vai lá no confessionário. E quando ela começa a falar, ela vai falando, ela vai dizendo, e do outro lado o sacerdote, na pessoa de Jesus Cristo, ela ouve. E quando o sacerdote diz assim: meu filho, minha filha, você está perdoado. E dá a absolvição, dá aquela penitência. Aí a pessoa lá do outro lado, né? Nós ouvimos a voz da pessoa do outro lado, que nós não sabemos quem é, né? Pelo menos aqui no confessionário aqui, a gente não vê a pessoa do outro lado, graças a Deus. Mas nós ouvimos a voz do outro dizendo assim: ai,
peso que tirou das minhas costas. É o que Jesus está falando no Evangelho hoje. Que peso. Estou aliviado. Estou aliviada. Só estou dando um tempinho assim para você pensar. Tem aqueles o demônio coloca no coração da pessoa a vergonha. Ela se envergonha de chegar diante do sacerdote. Porque é vergonhoso mesmo, né? Porque é vergonhoso. Tem pecados que é vergonhoso. Mas elas chegam lá diante do sacerdote. Elas falam todos os outros, mas o que deve falar não fala. E em vez de sair ali do confessionário, dizendo assim, ai, tirei um peso das minhas costas, vai embora com o peso de novo, porque não falou o que deveria falar. E vai para orações de cura interior, e orações disso e orações daquilo. Aí a pessoa pensa que naquela oração, aquele fardo foi tirado, porque foi até revelado, né? Aqui tem uma pessoa que fez isso e fez aquilo, a pessoa vai ali interiormente, está dizendo, sou eu, ai, Deus me perdoou, mas quando vai para casa, volta tudo de novo, porque não recebeu a absolvição. Não ouviu na pessoa do sacerdote aquela palavrinha, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bonito quando você ouve aquela pessoa dizer, ai padre, até que enfim eu consegui falar. Até que enfim eu consegui. Porque parecia que tinha algo que me prendia. Que algo é esse que prendia, senão o próprio diabo? O diabo não quer que você confesse. Porque ele sabe muito bem que quem não confessa não se salva. Então o que é que o diabo faz? Ele coloca esse medo, o constrangimento, a pessoa fica tremendo. Tem aquelas pessoas que falam bem assim, espera só um pouquinho, padre, eu vou conseguir. Às vezes até nós já sabemos até mais ou menos o que é que a pessoa vai dizer, né? Mas é preciso que ela fale. Só mais um pouquinho. Aí quando fala diz, ai, consegui. É o peso que é retirado. E eu vou dizer assim, viva a Igreja Católica, Apostólica, Romana, como o povo ainda diz assim, ela é mariana, porque existe o confessionário. É a única religião que tem o confessionário, meus irmãos. É o catolicismo. As outras são imitação, tentam fazer isso, tentam fazer aquilo, mas não arrancam o fardo. Não conseguem arrancar. Aí eu pergunto para você no dia de hoje, aonde Jesus está fazendo esse convite, vinde a mim, vocês que estão com esse fardo, e eu vos aliviarei, vinde a mim, vinde. Você tem algum fardo? Ou aquele fardo que há tanto tempo Jesus está dizendo para você tirar e você não tira? Igual esses homens que andam na rodovia com aquela quinquilharia nas costas, aquele peso, mas não tira. E aí entra, né? Você vê que as leituras, elas são escolhidas para esse tempo, né?
vai tirar esse fardo, meu filho e minha filha, antes que o Senhor venha, porque Ele não tardará. Você vai esperar o Senhor aparecer na glória com os seus anjos e santos, para na hora que Ele vier, você dizer, tira! Não, agora não tem mais jeito, era para ser tirado antes. Ou você vai esperar também, dar uns trimelique lá, sabe lá o que em você, e você ser levado imediatamente para o hospital, e em pouco tempo você vai embora, e não deu nem tempo para confessar, para tirar o fardo. Isso vem acontecendo. Tem muita gente que não tirou o fardo, teve toda a oportunidade de arrancar, não arrancou, não tirou o fardo antes, e de repente deu um problema, um AVC, sabe lá o quê? Um problema no cérebro, foi levado, ficou em coma e morreu. E teve a oportunidade antes. Porque o Senhor não tardará. Jesus, quando Ele voltar, Ele tem que encontrar nós com o nosso interior organizado. Você já viu aquelas casas limpas, que você entra na casa, tudo organizado, tudo limpinho? É assim que Jesus quer. Ele quer encontrar a casa do nosso coração limpinha, limpa. Não pode estar suja. Não dá para limpar uma casa pela metade. Limpa umas coisas e deixa outras. E também não dá para jogar debaixo do tapete. E nem no cantinho da casa. Porque fica feio, na casa toda arrumada e você vê o lixo bem lá no cantinho, né? Está lá. Precisando ser tirado, não tira. Que Deus nos dê a graça. E nesse tempo que Nossa Senhora está grávida, com a barriga grande, faltando poucos dias para o Senhor nascer, que ela interceda por nós diante de Deus, para que nós limpemos a nossa casa e tiremos aquele fardo que nos oprime. É de uma forma muito simples, né? Você chega lá, se ajoelha, Padre, peço tua bênção porque eu pequei. Fala, meu filho, quais são os seus pecados. Quanto tempo faz que você não confessa? Ah, tem 50 anos. Então vamos lá. Quais são? Ah, Padre, olha, eu fiz isso na minha juventude. Eu fiz isso com a minha mãe e meu pai. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, Padre, eu lembrei que eu roubei muitas coisas quando eu era novo. Padre, quando falam de corrupção, eu me lembrei, eu também fui corrupto tantas vezes. Olha, Padre, não fui fiel à minha esposa, não fui fiel ao meu esposo. Ah, Padre, o dinheiro que era para usar para a minha família, eu descasquei tudo na cachaça. Era para dar, para comprar as coisas para casa, eu fui para a cachaça. Descarreguei tudo em jogos. Pronto, o sacerdote ouve, dá uns conselhos. Tem uns que chamam atenção, porque é pai, chama atenção, não faça mais isso. Por favor, não coloque mais em perigo sua salvação. Tá bom, Padre, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Pode ir embora, você está livre, preparadinho para o Senhor te buscar. Porque Ele não vai tardar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.